Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento e eu acho que quanto mais pessoas na comunidade com conhecimento avançado em cima dessas novas tecnologias, esse novo momento que a gente está vivendo, melhor, tá? Tem muitas palavrinhas que o pessoal fala, indústria 4.0, blockchain, inteligência artificial, manufatura aditiva, enfim, tem muitas palavras que são faladas hoje no mercado e também no meio acadêmico, e acaba que muita gente fica de lado ou deixa passar uma oportunidade, talvez por falta de conhecimento, ou por achar que é um bicho de sete cabeças, então, ou por achar que não é um momento agora, que isso não importa. Então, momentos como esse que a gente está vivendo aqui agora é um momento muito importante porque vocês, alunos, são pessoas que precisam estar sempre atualizados, é exigido do mercado e deveria ser exigido de vocês também estar prontos, preparados para esse novo mercado que está por vir, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, a minha apresentação já foi feita, já foi passado o currículo, mas vou falar bem rapidamente. é, Hoje eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu tenho algumas empresas de tecnologia, quase todas as empresas são voltadas para o setor de engenharia e indústria, então a gente trabalha com software e tecnologia, mas normalmente para atender grandes contas e grandes empresas do setor industrial. E a gente tem um produto que eu acho que vai ser, a figura alvo dessa palestra de hoje, que é um produto que a gente está desenvolvendo de blockchain para fazer a gestão de cadeia de suplementos do setor automotivo, tá? Então a gente está fazendo esse trabalho, a gente está com a missão, um propósito de transformar e dar um segundo salto no modelo de just-in-time do setor automotivo no mundo. Então a gente está fazendo isso hoje. Existem os movimentos parecidos, como o da BMW na Alemanha e da Toyota no Japão. Então existe uma corrida para quem conseguir realmente estabelecer um padrão. E a gente está nessa corrida e a gente acredita que a gente vai chegar longe aí, representando o Brasil nessa transformação digital desse setor. Beleza? Então, antes de entrar no assunto de supply chain, blockchain, que eu acho que é um assunto importante para vocês, eu vou falar rapidamente do que é a indústria 4.0 e por que isso é importante, por que a gente precisa prestar atenção nisso aí, tá? Indústria 4.0 não é um movimento futurístico, tá? A indústria 4.0 ela já está acontecendo, as empresas no Brasil e no mundo já estão adotando soluções, já estão realizando projetos, programas para se transformar e tornar mais conectado, tanto a sua forma de produzir, como também se relacionar dentro da sua cadeia. Então, basicamente, o 4.0 aí veio porque considera-se o quarto salto da Revolução Industrial, né? Primeiro veio a parte de mecanização e a indústria a vapor, depois vem a questão de linha de montagem, forte com o surgimento da eletricidade na linha de produção. Indústria 3.0, que a grande maioria das empresas, indústrias no mercado está trabalhando e avançando, é a parte de automação e robótica. Então, a 3.0, ela começou lá em 1970, mas ela continua até hoje, tá? Então, muitas empresas, indústrias estão trabalhando pela sua automação, pela sua robotização, enfim, colocar computadores, internet e eletrônicos dentro do setor industrial. E a 4.0 ela entra em paralelo, tá? Então não é sequencial. Então dificilmente vai ter. Existem ainda algumas poucas indústrias que funcionam a vapor, enfim, ou com apenas no 2.0 ainda sem nenhum tipo de automação robótica, mas o 3.0 é onde está todo mundo trabalhando no mundo inteiro hoje, e o 4.0, em paralelo também, algumas boas indústrias, grandes indústrias, já estão trabalhando para ter essas soluções conectadas, para ter produtos, para ter a sua manufatura conectada e passar a produzir de forma inteligente. Então, o que essa indústria 4.0 tem como princípio básico? Tá? Ela tem três grandes pilares. O primeiro pilar é produção em tempo real, é você conseguir acompanhar a sua produção, todo o processo produtivo, desde a da compra da matéria-prima e até a entrega do produto final lá na ponta,
você fazer essa gestão online, né? Então, isso é um trabalho muito forte que está sendo feito hoje e envolve muitas tecnologias, tá? Parece simples da forma que é falado, né? Mas existe um desafio muito grande de você conseguir conectar todas as partes e passar a gerenciar, acompanhar informações em tempo real de toda a sua cadeia, enfim, e da sua manufatura. O outro pilar importante que está relacionado ao tema de hoje é a descentralização, é você conseguir fazer com que as empresas, as indústrias, elas passem a produzir de forma descentralizada e tomar decisões em cima do processo produtivo também de forma descentralizada. Isso é um trabalho, um desafio muito grande também, e já é real, tá? Tem clientes nossos que antes tinha 3 ou 4 grandes plantas no Brasil. Hoje ele já tem aí 40 e poucas plantas descentralizadas, plantas de terceiros, ajudando e suportando o processo produtivo dessa grande empresa. Então, a descentralização ela já é real no Brasil e no mundo. Esse é um grande exemplo de um cenário de uma grande usina aí de Minas Gerais, e isso também tem em vários outros, em outros segmentos, outros setores industriais. E, por último, a parte de virtualização, essa aí é um ponto importante que, até pouco tempo atrás, as grandes empresas corriam atrás de virtualizar o produto em si, então toda a parte de engenharia de produto, desenvolvimento do produto, você fazia virtualização em cima disso, e agora tem a virtualização da manufatura, você criar plantas virtuais e simular a produção, troca de setup, entre outras coisas, tudo através de virtualização. Então, virtualização é um princípio forte aí dessa indústria 4.0. Disso tudo acaba envolvendo várias tecnologias, vários pilares da tecnologia, né? Robôs autônomos, simulações, manufatura de tipo através de impressoras 3D, realidade aumentada, enfim. Mas o tema de hoje, que é focado em cadeia de suplementos e blockchain, acaba envolvendo 4 grandes pilares aí, tecnológicos da indústria 4.0, tá? Um deles é a integração de sistemas. Então, quando a gente fala de blockchain, basicamente, a gente está indo no pilar de integração entre sistemas, integração entre softwares, tá? O blockchain não é utilizado por pessoas físicas, não é utilizado por pessoas jurídicas, o blockchain é utilizado por software, tá? O blockchain é uma plataforma de integração entre sistemas. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho sobre isso e como é que isso está mudando aí, tanto a indústria quanto está mudando qualquer setor no mercado mundial. O outro pilar importante relacionado à blockchain é a internet das coisas, você tornar seus produtos e objetos conectados, né? Os objetos passam a ter uma segunda inteligência, né? Então, ao invés de ter só sensores locais, informações sendo coletadas localmente, processadas localmente, você consegue levar isso para a nuvem, levar isso para a internet e passar a ter uma segunda inteligência, um processamento diferente, um comando diferente. Então, você tem aí o que eles chamam de internet das coisas, né? Os objetos são conectados, os objetos estão na internet, seja qual for, seja um objeto lá na ponta, um carro conectado, como uma planta, uma linha de produção, os robôs da manufatura, de uma prensa conectados. Então, realmente, é um movimento forte, depende muito de orçamento, né? Então, as grandes empresas que já têm orçamento, elas conseguiram avançar muito com a internet das coisas. As empresas menores estão tentando buscar soluções mais baratas ou mais econômicas para conseguir avançar nessa linha também. Outra parte importante que está no pilar aí do assunto de hoje, computação na nuvem e Big Data, tá? Big Data é a técnica e a tecnologia a tecnologia capaz de processar um grande volume de dados. Então, que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa de ferramentas analíticas, ferramentas de inteligência para processar um grande volume de dados. Então, Big Data, computação na nuvem, internet das coisas, integração de sistemas, 4 pilares importantes aí para a blockchain, que eu vou falar mais para frente. E cibersegurança também faz parte do blockchain, mas não é vamos dizer assim, o core da solução, tá? Então, é uma solução segura, existe criptografia, é trabalhado como tal, mas acaba que ela utiliza as mesmas ferramentas, enfim, os mesmos mecanismos de segurança de qualquer software deveria utilizar. Então, vou focar nesses 4 agora, que computação na nuvem, internet das coisas, Big Data,
integração de sistemas são 4 pilares importantes aí para conhecer o que é blockchain. E agora, entrando um pouquinho no assunto de blockchain, quem sabe, ou quem está aí participando, sabe explicar o que é blockchain, conhece o termo, consegue, já trabalhou ou está trabalhando, enfim, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer contribuir com relação a blockchain? Já Ninguém? ouvi falar, mas eu não sei te explicar, não. Tá. Alguém sabe explicar? Alguém consegue explicar alguma coisa? Eu vou, eu vou começar uma explicação de blockchain bem rápida. Todo mundo já ouviu falar, talvez a palavra blockchain vocês nunca ouviram falar, ou só ouviram falar, mas todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, né? Bitcoin é uma das aplicações, é a aplicação do blockchain para moedas. Então, o Bitcoin nada mais é que uma moeda virtual, e é uma forma de você, o Bitcoin, entre outros tipos de digital coins que existem por aí, criptocoins que existem por aí, são uma forma de aplicar o blockchain para um determinado campo. No caso aqui, a gente está na parte monetária. A gente está aplicando o blockchain, usando o blockchain como um meio, um mecanismo, uma plataforma para desenvolver uma solução, para ter uma solução que é você trocar dinheiros virtuais entre pessoas ou empresas. Então, o Bitcoin nada mais é que uma aplicação de blockchain, foi a primeira aplicação de blockchain. Então, o blockchain ele surgiu junto com o Bitcoin, ele foi lançado e apresentado para o mundo junto com o Bitcoin, e de lá para cá, diversas outras ferramentas, outras soluções surgiram utilizando essa plataforma. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre o blockchain e o mundo dos negócios, né? Então, o Bitcoin é muito bonito, é muito lindo, mas ele é bem questionado também, tanto o Bitcoin como qualquer criptomoeda, né? É, tem vários questionamentos, porque você tá criando um novo mecanismo de monetário, enfim, isso envolve economia, envolve várias outras leis, envolve federações, países, envolve muita coisa. Então, Bitcoin realmente é um tema polêmico. E então nosso foco aqui não é esse. Nosso foco aqui é a indústria. Nosso foco é trabalhar com coisas reais aplicadas para a indústria, tá? Então, o Bitcoin acaba funcionando muito bem hoje, mas ele ainda está no campo B2C. Ele é uma moeda e é uma forma de pessoas físicas trocarem, enfim, bens ativos e, enfim, próprio dinheiro utilizando essa criptomoeda. Mas para o mundo de negócio, para o mundo industrial, Bitcoin ainda está muito avançado. Existem aplicações e casos de setor industrial utilizando criptomoedas, mas é uma coisa muito incipiente. Então, o que a gente vai falar aqui são cenários de utilização de blockchain para aplicação real, usando processos e ferramentas do dia a dia de uma indústria, tá? Então, considerando o mundo dos negócios, né? Os negócios nada mais é que o quê? Uma rede de empresas conectadas, né? Não existe uma empresa solitária fazendo um negócio. Isso não existe. Para ter negócios, o mundo dos negócios é uma rede de empresas conectadas. Então, são empresas comprando e vendendo, fornecendo e recebendo serviços, bens, ativos e tudo mais. Então, o mundo dos negócios é essa rede de empresas conectadas. Nessa rede de empresas conectadas, os participantes possuem identidade, dificilmente você vai entrar no mundo dos negócios de forma oculta, você vai fazer compras, transações, você vai vender de forma oculta, né? Tudo tem que ter nota fiscal, tudo tem que ter seu CNPJ, ou algum tipo de identificação. Então, o mundo dos negócios exige identidade, a não ser que você esteja fazendo algum tipo de maracutaia, enfim, indo para a linha aí escura do mundo dos negócios, mas o mundo dos negócios normalmente precisa de uma identidade. Arquivos circulam entre as empresas,
que estão fazendo negócios, né? Então, seja matéria-prima indo para um lado, no fluxo, e dinheiro voltando no outro fluxo. Então, ativos qualquer circulam entre as redes de negócio. Transações descrevem essas trocas de ativos. Então, qualquer tipo de venda, compra, mudança, transporte, qualquer coisa que está acontecendo entre as empresas, existe um registro de transações em diversos sistemas, né? Então, cada um registra no seu sistema. Um vai registrar no SAP, o outro vai registrar as informações no seu MES, no sistema de controle de estoques, enfim, de CRMs e tudo mais. Então, transações descreve essas trocas de ativos, são várias transações registrando, às vezes, uma simples troca de ativo. Contratos definem essas regras de negócio, então sempre vai existir contratos, né, de compra e venda, com protocolo de fornecimento, protocolo de atendimentos, enfim. E por último, essas transações elas são armazenadas, replicadas em diversos registros, tá? O que eu acabei de descrever aqui para vocês, pessoal, é o blockchain. Então, quando você descreve o mundo dos negócios, quando você descreve como funciona o mundo dos negócios, basicamente é como opera e como funciona o blockchain, tá? No blockchain você tem empresas conectadas, o blockchain para negócios, que eu falo, vamos esquecer um pouquinho a figura, aquela aplicação de blockchain ali para Bitcoin, enfim, B2C. Então, o blockchain para negócios, você tem empresas conectadas, os participantes que estão utilizando o blockchain possuem identidade, ativos que vão circular entre essas entidades dentro dessa rede do blockchain. Opa. Galera, microfone ligado, por favor. Transações, elas vão descrever essas trocas de ativos, então essas transações vão ser armazenadas no blockchain. Existem contratos que definem essas regras de negócio, então qualquer tipo de transação na troca de um ativo dentro do blockchain, entre uma entidade e outra, vai existir contratos, que é o famoso smart contracts do blockchain, e tudo isso está sendo registrado aí, replicado em diversos registros. A única diferença desse cenário aqui, que eu expliquei, para o cenário do blockchain, é que essa parte das transações sendo armazenadas e replicadas nos registros é a responsabilidade da tecnologia fazer isso. A única grande diferença é que a tecnologia, além de armazenar e controlar e registrar tudo isso, ela é responsável por replicar e garantir que todo mundo tem acesso à mesma informação, sem ter distorções aí, de dados desatualizados ou dados não sincronizados, tá? Então, quando eu falo de blockchain basicamente ele serve para digitalizar a cadeia de negócio, ele traz uma transparência, agilidade e confiabilidade para essas empresas, para essas organizações, mas ele não cria uma estrutura centralizada de dados, tá? E ele mantém autonomia, sigilo, burocracia e a individualidade de cada um. Qual que é a grande diferença do blockchain aqui, do jeito que eu estou explicando, para uma solução centralizada? Falar, Hugo, você está falando que se eu tiver uma blockchain para gerenciar minha cadeia de suplementos, onde desde a matéria-prima, passando por uma usina, um central de serviço, um beneficiador, até chegar lá, por exemplo, no meu cliente final, qual que é a grande diferença do hoje utilizando o blockchain? Qual que é a diferença do passado, talvez, das soluções mais correntes para a utilização de blockchain? O blockchain ele é responsável por controlar tudo isso e ele não centraliza a solução. A solução de tecnologia que existia até o momento eu vou criar um software, um portal, talvez, e todo mundo da minha cadeia precisa alimentar esse portal, e a partir de agora, esse portal, esse software, essa solução web, ela tem uma versão única da verdade. Então, toda vez que você perguntar como é que está a minha cadeia, aonde está meu pedido, em que momento ele está, deixa eu achar uma informação de rastreabilidade, deixa eu buscar uma informação de auditoria, eu poderia ir numa solução centralizada, uma solução única, que é um software único, um banco de dados único, que está recebendo todos os dados de todas as empresas. Qual que é o problema dessa solução? É que ela não existe. As empresas hoje, o mundo dos negócios, não tem confiança ou não acha que tem a agilidade suficiente de pegar todos os seus dados
e ficar armazenando tudo num software centralizado. Então, a palavra centralizado é uma palavra crítica quando você fala de blockchain. O blockchain, a grande mudança é, pessoal, vocês não precisam armazenar todos os seus dados num lugar só. E eu sou responsável, eu sou o dono desse grande banco de dados. Eu vou criar um mecanismo onde eu vou conectar todos vocês e essa conexão vai ser responsável para manter os dados de todo mundo atualizado. Então, todo mundo continua tendo o seu banco de dados, continua tendo o seu repositório de transações, continua tendo toda a sua inteligência dentro de casa ou dentro da sua nuvem, mas eu tenho uma tecnologia aqui por trás agora que vai conectar todos vocês e vai manter os seus dados atualizados, vai manter todo mundo com a mesma fonte única da verdade. Então, se acontecer alguma transação lá no fornecedor de matéria-prima, quem está comprando e está produzindo, beneficiando lá na ponta da cadeia, vai ter essa mesma informação e vai ter acesso a essa informação de forma transparente e confiável. Então, basicamente, eu vou explicar daqui a pouco, vai ter uma imagem explicando o antes e o depois do blockchain, mas passando um pouquinho histórico dessa tecnologia, ela é relativamente recente, né, 2008. Surgiu aí com o Bitcoin, que eu já falei, o blockchain Bitcoin, e isso surgiu de uma forma até misteriosa, não sei se alguém for pesquisar depois, o criador do blockchain, ele sumiu, tá? Então, o Sakamoto, ele tinha um codinome Sakamoto e esse cara, ou essa empresa, lançou as publicações, lançou esse código para a criação dessa nova tecnologia, que é chamada hoje a internet do software, né? A segunda internet. Então, ele fez a internet dos bens, dos ativos. Então, ele fez esse lançamento e depois de um tempo ele sumiu. Ele sumiu, não existe mais nenhum registro dele na internet, ninguém sabe quem é, mas quem mantém hoje a comunidade aberta, principalmente o maior framework hoje de blockchain para negócios, quem mantém é a comunidade Linux, que é a mesa que mantém vários outros softwares que a gente utiliza no setor corporativo. Então, hoje o mundo inteiro mantém o desenvolvimento do blockchain, mas quem criou lá no passado simplesmente sumiu. 2016, voltando aqui para o histórico, né, tirando essa curiosidade do sumiço do Sakamoto. Em 2016, começou a surgir frameworks para desenvolvimento de blockchain, né, o Ethereum e o Hyperledger. 2017, grandes empresas como IBM, Amazon, Microsoft começaram a lançar plataformas para você desenvolver soluções com blockchain, para facilitar o uso e o lançamento de produtos com blockchain. Em 2018, surgiram várias soluções, vários consórcios, grandes consórcios, né? A Maersk, o Walmart, enfim, várias das grandes empresas passaram a adotar essa solução para gerenciar a sua cadeia, para rastrear a produção, enfim, para várias outras aplicações, que vou dar exemplo de algumas aqui. Em 2019, empresas começaram a desenvolver essa solução, produtos no mercado. A Hop começou em 2019, então a gente começou a desenvolver o nosso produto Steel Trust, que é uma plataforma para controlar e gerenciar a cadeia de suplemento do aço para o setor automotivo em 2019, tá? E a previsão aí, fechando o histórico, a previsão é que essa solução ela vai ser capaz de elevar 5% do PIB mundial, algo que poucas tecnologias chegaram aí próximo disso, não chegaram próximo disso. Então, vai ser uma mudança muito grande. Sobre Bitcoin, já falei, blockchain não é Bitcoin, né? Existe uma diferença muito grande. Existe blockchain público ou privado, então, o que a gente está falando aqui, pessoal, é blockchain privado, normalmente, são as empresas, elas possuem redes de negócios privadas, toda a parte de fornecimento, contratos, essas coisas são negociadas entre as empresas de forma privada, mas também existe o conceito de blockchain pública, onde qualquer um pode entrar e participar, mas não vem ao caso aqui. E tem uma frase minha muito importante, que uma descrição de blockchain blockchain não é um mecanismo de integrar sistemas e softwares, e sim uma forma de viabilizar a colaboração entre eles, tá? Então, o blockchain ele veio para criar uma colaboração entre softwares, o seu SAP, o seu CRM, o seu MES, o seu PINS, vocês alunos, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida profissional, vocês vão trabalhar com vários sistemas para gerenciar inúmeros processos ou protocolos. Esses sistemas vão passar a colaborar utilizando blockchain.
não mais os mecanismos padrões que a gente tem hoje de integração, tá? E por que a gente vai fazer isso? Por que as empresas vão trabalhar dessa forma? Alguém fez uma pergunta? Hugo, não, a Joana pediu para você voltar no slide anterior. Esse, Joana? Não, da formação lá do blockchain. Esse aqui? Tem uma pergunta para cá? Esse. Não, a pergunta vamos deixar para o final. É esse aí, Joana? É esse mesmo. Só um minutinho. Tá. Ok, obrigada. Nada. Pronto. Então, explicando um pouquinho por que as coisas vão mudar, pessoal, vamos imaginar o seguinte, duas empresas hoje, pense em qualquer cadeia que vocês já trabalharam, qualquer empresa, sempre vai existir esse cenário aqui. Uma empresa amarela, ela tem dentro de casa um grande volume de dados com vários sistemas, né? Ela tem lá o seu SAP, seu RP, né? Seu CRM lá da Salesforce, ela tem lá a MES, ela tem PIS, ela tem TFM, ela tem, enfim, uma sopa de letrinhas de ferramentas do lado de cá. A empresa de Azul tem a mesma coisa, vários sistemas, uma sopa de letrinha do lado de lá. Qual que é o grande problema? Onde é o elo fraco de toda a cadeia, de toda a rede de negócio? É a troca de informação entre essas empresas, tá? Hoje, para vocês terem ideia, apesar de a gente ter evoluído muito em ferramentas, em tecnologia, o principal mecanismo hoje de troca de informação entre grandes empresas, acredite se quiserem, se chama e-mail e Excel. E eu não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando de empresas que mundialmente têm trilhões de faturamento. Então, assim, não importa o seu tamanho, não importa o seu setor, seja o setor automotivo, seja varejo, enfim, dependente de qual for a empresa, o mercado B2B, o mercado de conexão, de integração entre as empresas, hoje, o principal mecanismo é e-mail e Excel. A própria Laura, a Laura, que é CEO da Supply Chain Insights, é uma referência mundial de supply chain, ela fala isso, ó, apesar de 3 décadas de ferramentas de B2B que surgiram, o backbone, o principal mecanismo hoje ainda é o e-mail Excel. A gente trabalha muito com ADI, então, mundialmente, existe ADI para tudo que é tipo de transação entre as empresas, para trocar informações e dados, mas essa solução foi criada antes da internet, é uma solução ainda que, ela, vamos dizer assim, ela não teve nenhum tipo de salto de evolução, e esse salto de evolução, tanto do ADI, do e-mail, enfim, de qualquer outra ferramenta de integração entre as empresas, está vindo com essa nova tecnologia chamada blockchain. Então, blockchain, ele não é uma ferramenta que vai estar lá na empresa amarela ou na empresa azul. O blockchain é a ferramenta, é a plataforma, né, é o mecanismo de conectar essas empresas, tornar mais inteligentes, conectar o software dessas empresas para garantir confiança, agilidade, garantir que a informação ela vai ser transferida, né, entre os canais de forma correta e de forma eficiente, tá? Então, assim, dando um exemplo básico de blockchain, gente, bem assim, uma analogia bem simples, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui um celular, tá? Vamos considerar que cada um de vocês é um software, tá? Eu sou um software e vocês também são um software. Cada um é um software da sua empresa. Então, o fulano é o RP da empresa A, o ciclano é um MES, é um sistema de controle de manufatura da empresa B. Enfim, todos vocês são um software, tá? Então, toda a rede de negócio funciona hoje com software. Quem está trabalhando com manual, com papel, com documento, enfim, caneta, aí essas empresas realmente elas estão lá na primeira revolução industrial. Mas vamos lá. Então, como é que funciona o blockchain? Basicamente, tá? Esses softwares vão passar a ser conectados utilizando essa plataforma blockchain. E quando eu mostrar para vocês, assim, todos vocês estão vendo o celular na minha mão? Então, se eu falar o seguinte, pessoal, o celular não está na minha mão, ou não esteve na minha mão, o que vocês vão falar? Mentira. Eu lembro, todo mundo lembra, eu não consigo apagar da memória de vocês, que o celular estava na mão do Hugo.
tá? Quando eu falo o seguinte, se eu falar, ó, pessoal, o celular nunca esteve na minha mão, ou se alguém falar, o João, enfim, se alguém falar, o Hugo nunca teve o celular na sua mão, o que todos vocês vão falar? Não, eu vi o celular na mão dele, está aqui, guardado na minha memória. Então, o blockchain, basicamente, ele traz essa confiança e essa agilidade. Ele consegue rapidamente mostrar para todo mundo, para todos os softwares daquela rede, aquela informação, aquela transação. Todo mundo dá um ok, cara, tá tudo certo com essa transação, vamos armazenar, todo mundo armazena essa informação no seu sistema, no seu SAP, enfim, no seu repositório, vai ter essa informação lá, e a partir de agora eu não consigo, ninguém consegue apagar, e ninguém consegue ludibriar, ninguém consegue falar que o celular não estava na mão do Hugo, tá? Então, basicamente, o blockchain é uma forma de garantir que esses dados naveguem, trafeguem entre essas empresas, e essas empresas vão ter lá um repositório único, que é replicado para todo mundo, para fazer a sua gestão. E aí esses dados ela vai poder jogar no SAP dela, esses dados ela vai poder jogar no CRM dela, mas ela vai ter esse repositório único de transações. E o que são essas transações? Voltando naquela explicação lá, o que é o mundo de negócio? Todas as transações de troca de entre ativos, ou seja, tudo que você está fazendo hoje, desde a compra de uma matéria-prima, pagamento, processamento, beneficiamento, qualquer coisa que você está fazendo hoje no mundo industrial, existem transações, registros disso. Esses registros vão passar a ser armazenados dessa forma que eu falei no blockchain, e eles vão seguir um mecanismo, um protocolo, que são as regras disso. E o que significa as regras, né? As regras, basicamente, é o seguinte, vou dar um exemplo bobo, tá? Uma aplicação real. Eu vou enviar 5 toneladas de matéria-prima para uma manufatura, para uma montadora, por exemplo. O que eu faço? Eu vou no meu sistema, registro isso, emito a nota fiscal, faço todos os meus protocolos no meu sistema, mando por e-mail hoje essas informações, nota fiscal, de transporte e tudo mais, para a transportadora, aviso lá o meu cliente final que eu despachei, a transportadora vem, traz o caminhão, pega a matéria-prima e leva lá para o cliente final. Quando chega lá no cliente final, a transportadora tenta entrar na portaria, o segurança não deixa. Olha, o nosso sistema aqui de recebimento de matéria-prima não permite caminhão mais velho que 5 anos. O caminhão que está transportando essa carga tem 7 anos. Volta, e está aqui uma multa. Então, esse é o cenário sem blockchain. Ou seja, uma regra de negócio que estava lá no cliente, que não permitia receber um caminhão acima de 5 anos de idade, ela foi ferida e ninguém sabia disso, porque o cara que estava lançando o envio da matéria-prima lá na ponta, ele lançou no sistema dele, tá? E que não tem essa regra de negócio que é do cliente. O blockchain vai ter regras de negócios globais, chamadas smart contracts. Os smart contracts nada mais que são essas regras implementadas nessa rede, nessa parte rosa, tá? Então, quando alguém lá no amarelo, de novo, um cenário com blockchain, for lançar, gente, eu estou lançando aqui, ó, o transporte para o cliente, nesse caminhão de 7 anos. Quando eu fizer isso e mostrar que eu estou num caminhão de 7 anos, a pessoa de azul, que é o cliente que está recebendo essa matéria-prima, que está do outro lado, vendo isso, vai falar, opa, isso está errado, essa transação não é legal, eu não aceito isso, cancela antes de você mandar. Então, a diferença do blockchain antes do blockchain e agora para o blockchain é que as regras de negócio entre essas empresas vão ser implementadas na rede. Então, coisas erradas, transações que ferem o protocolo ou um processo dentro de uma cadeia de suplemento, não vai passar a ser controlada pela própria rede, tá? Então, esse cenário do caminhão nunca vai existir com blockchain, porque antes do caminhão sair, antes de fazer o registro lá, que vai ser esse caminhão que vai receber, o próprio blockchain vai, opa, fulano da cadeia que está conectado no blockchain também negou essa transação, tá? Então, assim, gente, eu tentei explicar de uma forma bem lúdica mesmo sobre o que é o blockchain, mas tudo é software, tá? O blockchain, ele é um mecanismo de integração entre softwares. Então, assim,
vocês não precisam necessariamente entender todo esse mecanismo, que é um protocolo bem complexo mesmo, de validação, de certificação, de garantir que essa informação está sendo transacionada para todos, garantir a autenticidade. Então, são várias sopinhas de letrinhas que eu poderia falar aqui, mas isso é muito tecnologia. É a mesma coisa que você tentar explicar como é que funciona a internet, por trás da internet. Como é que funcionam os IPs, como é que funcionam os protocolos, como é que funcionam os DNS. Então, como é que você hoje manda um WhatsApp, uma mensagem, um arquivo do seu WhatsApp no celular hoje e chega no WhatsApp de alguém? Então, eu poderia ficar horas explicando como é que funciona a internet dessa forma, ou como é que funciona assim com blockchain, mas eu acho que não vem ao caso aqui. Só entendam que é uma nova forma de colaborar esses softwares, é uma nova forma de garantir que isso aqui, que esse elo mais fraco, que a forma de conectar as empresas seja uma forma, passe a ter agilidade, passe a ter confiança, passe a ter transparência, seguindo essa analogia que eu falei do celular. Sempre lembra essa analogia. Os softwares vão passar a funcionar dessa forma. Ninguém consegue enganar ninguém, porque está todo mundo vendo. Ninguém consegue apagar um registro, porque todo mundo viu. E essa informação, rapidamente, ela é transmitida para todos. Isso é transparente. Aqui alguns casos reais de blockchain, tá? Então tem blockchain para todos os cenários. Igual eu citei, para o Walmart, ele tem uma parte de rastreabilidade muito forte para alimentos, né? Para você rastrear a produção de um alimento e lá na ponta, quem está comprando no supermercado, aquele produto ali é um produto orgânico mesmo, é um produto que é condizente com o que está sendo vendido, tá? Então, você conseguir rastrear toda a sua cadeia, e toda a sua cadeia está armazenando as informações no blockchain. O B2C lá, nós, né, vamos no supermercado comprar o produto, vamos acessar essa mesma informação que toda a cadeia alimentou e todo mundo tem acesso, tá? Então, existem outras aplicações, por exemplo, falsificação de vinho, né? Um a cada 4 vinhos no mundo hoje comercializados são falsos. Então, todo mundo que já tomou vinho falso algum dia na vida, porque qualquer mercado hoje tem vinho falso. E como é que a gente consegue rastrear que é falso, não é? A gente está conseguindo trabalhar hoje com cadeias rastreáveis com blockchain também. Então, tem várias outras aplicações, como segurança, né? A Segurança Nacional dos Estados Unidos utiliza para registrar câmeras de aeroportos, enfim, que são outros exemplos aí de solução. E aqui eu vou dar um exemplo, só para fechar, existe uma solução TradeLens muito famosa, que a Maersk usou para conectar a cadeia de shipping global. Então, hoje, mais de 60% do shipping global no mundo possui hoje registro no blockchain nessa rede aí, chamada TradeLens, tá? Então, são centenas de milhares de empresas que estão lá no seu sistema lançando informação, e essa informação está sendo sincronizada para toda a cadeia, para centenas de empresas, utilizando essa plataforma aí chamada TradeLens. E o nosso produto, só para fechar, nosso produto Shield Trust, basicamente, eu vou explicar rapidamente qual que é o problema que a gente está enfrentando e qual que é a solução. A cadeia do aço automotivo, assim como qualquer cadeia do plástico, alumínio, entre outras cadeias do setor automotivo, ela tem baixa visibilidade na gestão, ela tem aí, ela sofre do mesmo problema que eu citei anteriormente, né? As empresas, elas têm muita coisa dentro de casa, mas a conexão ela é muito fraca, ainda é muito manual, usa e-mail, Excel, isso é cadeia mundial, tá? Então, assim, quando você pensa em qualquer marca automotiva grande, uma Toyota, uma Fiat, uma Honda, enfim, qualquer empresa, mundialmente, não importa o país, utiliza e-mail Excel para trocar informações entre seus fornecedores da sua cadeia, independente se é cadeia do aço, se é do alumínio, se é do plástico. Tem o EDI muito fraco, o e-mail Excel, o WhatsApp está forte agora, por incrível que pareça. Por que pareça não, né? O WhatsApp é forte para qualquer tipo de mercado hoje, né? Então, assim, isso acaba gerando escassez e excesso de estoque aí na mesma organização, tem vários erros e inconsistências devido ao elevado esforço manual, e por último, né, existe uma falta de confiabilidade muito grande aí nas informações para tomar de decisão. O nosso produto Shield Trust é uma plataforma de dados descentralizada que tem o objetivo de sincronizar e tornar mais colaborativa essa rede de suplementos, tá? A gente está trazendo uma gestão inteligente dos estoques de forma global, então os estoques de toda a cadeia, independente de onde você estiver nessa cadeia, lá na matéria-prima, ou um beneficiador, ou alguém que produz uma peça, uma autopeça,
a gente passa a gerenciar esses estoques de forma integrada. Os ressuprimentos são autônomos, então toda a parte de fornecimento da matéria-prima, just in time, passa a ser controlado de forma inteligente, usando a plataforma. A gente também trabalha com inteligência artificial dentro dessa plataforma para fazer isso. E, por último, trazendo transparência para produzir de acordo com a real demanda, já que a gente dá a visibilidade dos estoques, a gente dá a visibilidade do ressuprimento, a gente também passa a mostrar o que realmente precisa ser feito para produzir em cada nível da cadeia. Então, basicamente, é uma solução hoje que está transformando o just-in-time, tornando ela mais confiável, uma rede de valor digital. E a gente tem um programa hoje que chama de Early Adopters, que é um programa de adoção, onde algumas cadeias do Brasil já entrou nesse programa para utilizar, adotar e começar a pilotar e utilizar essa solução em produção. É isso, pessoal. O tempo está curto. Agora vamos para perguntas. Opa, só um minuto, Hugo. Só uma questão. É porque é o seguinte, a gente ainda vai ver, ainda vou falar com eles sobre o EDI. Tem como você dar só uma palhinha para eles entenderem exatamente a questão do EDI, que é importante nesse processo aí? O EDI é importante. O EDI, ele é hoje ainda o backbone, tá? O EDI é muito importante para a cadeia de suplementos hoje no mundo, porque ele é uma forma, um mecanismo, uma padronização, né? São vários padrões, na verdade, para você trocar dados entre empresas. Então, quando eu vou trocar uma nota fiscal, um pedido de compra, um pedido de venda, enfim, qualquer informação que uma empresa A precisa passar para a empresa B, ela tem um padrãozinho para cada tipo de informação. Então, existe um padrão de EDI para nota fiscal, um padrão de EDI para pedido de compra. Então, você tem padrões, tem por setores também, setor automotivo, enfim. Então, você tem padrões e ferramentas para facilitar essa troca de informação. Por que precisa de padrões? Porque quando, no meu sistema aqui, no meu SAP, no meu RP, o que for, eu tenho lá um pedido de compra. Só que o meu fornecedor, meu cliente, ele tem um outro sistema, ele tem um TOTS da vida, ele tem uma outra ferramenta de uma outra empresa que construiu o pedido de compra de uma outra forma. Então, como é que você consegue trocar uma mesma entidade, né, um pedido de compra, uma informação de um software, né, de uma empresa para uma outra empresa, sem perder informação, sem muito trabalho? O EDI, ele criou esse padrão, é uma forma de padronizar isso. Então, o EDI chama Electronic Data Interchange, né, que a sigla EDI, né, Electronic Data Interchange, é uma forma de você trocar dados de forma eletrônica. Então, vou trocar um pedido de compra, vou trocar uma ordem de produção. Então, essa informação vai vir padronizada do outro lado e esse outro lado vai conseguir processar e trabalhar no seu software de uma forma mais simples. Qual que é a dificuldade do EDI que o blockchain está suprindo hoje? Primeiro que o EDI hoje ainda é muito ponta a ponta. Então, eu faço umas coisas aqui no meu software e mando para você. Você faz no seu software e manda para a linha da cadeia. Você não tem uma comunicação, uma conexão em rede. Tá? Então, o EDI tem uma dificuldade muito grande quando você trabalha em rede. A segunda dificuldade do EDI, por ser uma tecnologia que surgiu antes da internet, ele é um padrãozão, não sei para quem conhece COBOL ou qualquer coisa de tecnologia de software antigo, mas ele usa padrões muito antigos de formatação, de digitalização, de manipulação. Então, você não trabalha com formatos novos. Então, o EDI ele acaba perdendo também um pouquinho na flexibilidade ou na facilidade de uso por ser uma coisa muito antiga. Mas, ainda assim, para muitas coisas, gente, é muito utilizado e é muito útil. Então, essa parte de ordem de compra, pedido de compra, enfim, entre outros processos entre as empresas, que é muito padrãozinho, muito simples de padronizar, o EDI funciona muito bem. O que o EDI não funciona bem? Agora, eu preciso de uma inteligência global. Eu preciso de regras de negócios sendo seguidas de forma global. Eu preciso que os dados trafeguem de uma forma muito rápida e que garanta imutabilidade, que garanta que esses dados não vão ser mudados, que garanta que todo mundo está vendo a mesma informação ao mesmo tempo. Isso o EDI não vai te ajudar. Então, o EDI ele vai ajudar a tornar mais rápido a colaboração entre uma empresa e outra. Você fazer toda essa rede, criar toda essa conexão inteligente, aí você vai ter dificuldade aí de trabalhar com uma ferramenta tão antiga. Ok. Gente, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria...
logicamente, agradecer demais o Hugo aí pela oportunidade, porque a grande questão, como que eu posso dizer? O tema, né, da unidade curricular, que a gente não fala mais como mudou a matriz, não fala mais disciplina, fala unidade curricular. Então, é administração e integração logística, entendeu? Então, obviamente, quando a gente fala de integração logística, eu não posso deixar de falar sobre cadeia de suprimentos, porque a logística está ligada mais à questão operacional, né? Então, hoje, para a empresa sobreviver no mercado, ela necessariamente, como você muito bem colocou, ela precisa acompanhar todos os elos dessa cadeia. Então, eu procuro mostrar para eles que a empresa ela não é uma ilha isolada. Ela não consegue funcionar sem esses elos. Ela toda a vida funcionou através dos elos. Por quê? Você tem a empresa, né, que a gente chama de empresa focal, e aí essa empresa, algumas partes do processo, obviamente, ela não faz. Quem faz outros, são terceiros, né? Por exemplo, uma padaria. Geralmente, você não vai ter uma padaria que vai produzir o trigo. Então, ela tem um fornecedor do trigo que ela precisa acompanhar. Né? Isso nós estamos falando de um lado, do outro lado, logicamente, é a parte de distribuição, que tem seus atacadistas, varejistas e consumidores. Então, o processo hoje ele se torna cada vez... o mercado é tão competitivo e o processo se torna cada vez tão mais complexo do que era, né? E a sobrevivência da organização está muito ligada a isso, de conhecer toda essa rede de suprimentos. É interessante também o que eu falo muito com eles, o que é o seguinte, a gente fala sempre em cadeia, não é? Fala muito em cadeia, mas tudo aquilo que a gente já leu e já aprendeu, eu acho que até o termo melhor que representa mais é rede. Porque quando você fala em cadeia, né, a cadeia dá a impressão de uma corrente, né, aquela questão linear, e não é. É uma rede mesmo, né, como se fosse uma rede mesmo. Então, assim, e aí uma frase que você utilizou e que me chamou a atenção demais da conta, negócios são descentralizados e somente uma solução descentralizada é capaz de escalar. Isso é fantástico, dá uma profundidade assim, espetacular. E é isso mesmo, acho que isso aqui é de estudo sobre a rede de suprimentos. Né? E para existir a rede de suprimentos, obviamente, você precisa de uma solução que permita toda essa troca de informação, porque a base de você gerenciar uma rede de suprimentos é, por exemplo, a democratização da informação. É o que eu falo sempre para eles. Todos que participam do elo têm que ganhar. É uma relação ganha-ganha. Precisa ter equilíbrio. Esse equilíbrio ele parte necessariamente de informação. Então, todos precisam de ter informação. Agora, como fazer isso? Então, é exatamente através de soluções como essa. Então, nossa, muito, mas muito bom, como a gente já tinha falado, eu não tinha dúvida do que ia acontecer, né? Foi assim, expressivo mesmo, muito importante essa fala, porque acaba também, só você é um profissional também de mercado, né? Sabe exatamente aquilo que está acontecendo, né? Que trabalha com isso, logicamente, e acaba por, de uma certa forma, nos ajudar a endossar tudo aquilo que a gente vem falando com eles no dia a dia. Né? E aí, galerinha, agora a bola está com vocês. Podem perguntar. Perfeito, Geraldo. Ô, Hugo, galera. Elaine, tudo bem? Tudo bom, Elaine? Eu estava aqui pensando na blockchain. Para ter um sistema integralizado, né, para todo mundo ter as informações, tem que partir de um princípio de lançamento de dados. Como seria feito dentro do blockchain essas informações inseridas dentro dessa cadeia, dessa rede aí de blockchain? Então, por isso que eu falei cada um naquela simulação, cada um é um software, aquela do celular, né? Que basicamente como é que funciona? Você vai continuar tendo os seus softwares que você já utiliza. Você tem lá seu ERP para gestão de planejamento de empresarial, você tem seu MES lá para a gestão da sua manufatura, enfim, você tem várias ferramentas dentro da sua indústria, da sua empresa, tá? Seu CRM, enfim. E esse software precisa integrar com blockchain. E o lançamento que você está falando vai ser no seu software mesmo. Então, a partir do momento que você está lançando uma informação no software que você já utiliza, o seu software de gestão,
esse software, ele tem uma integração com o blockchain, ele vai passar a ou registrar essa informação lá, ou vai passar a validar se pode ou não registrar essa informação lá. Então, toda essa parte de interação com o blockchain continua sendo pelos softwares tradicionais. É claro que novos softwares vão surgir por conta disso. Então, a partir do momento que eu tenho um blockchain, uma plataforma para conectar software, eu posso construir um aplicativo e conectar no blockchain. Eu posso pegar a internet das coisas, por exemplo, passar a colocar até sensor em todos os meus carros de transporte, e todos os dados de transporte desses carros estão automaticamente sendo enviados para onde? Para o blockchain. Então, esses dados vão para a nuvem, e para a nuvem direto para o blockchain, que está na nuvem. Então, assim, os dados que estão sendo armazenados nessa tecnologia vão ser armazenados da mesma forma, vão ser imputados, né? Da mesma forma que é imputado em qualquer software. Você vai continuar trabalhando com os seus sistemas, a diferença é que esses sistemas precisam passar a integrar com o blockchain. Então, o blockchain, ele tem esses mecanismos de integração, vários mecanismos, e a grande maioria das ferramentas utilizam esses mecanismos padrões, que hoje em dia que eles falam de API, é a forma de você integrar esses softwares. Mas o usuário final continua imputando os dados no seu software tradicional, o software que ele utiliza. A diferença é que os softwares estão conectados pelo blockchain. Então, o blockchain seria mais um elo entre a transação de negócios com outras empresas, não é isso? É o mecanismo, essa rede. Ele é essa rede digital. Ao invés de você mandar um e-mail colocando um anexo, o seu Excel lá, e esse e-mail chegando lá na outra ponta, que na verdade é um outro Excel, né? Hoje pela internet é assim, se você mexe no seu sistema e você manda esse dado para o seu cliente, lá é um outro dado. Se você alterar aqui a planilha no seu computador, no seu sistema, esse dado do seu sistema, o seu cliente não vai ver essa atualização. Ele pode alterar do jeito que ele quiser. A diferença é que quando eu colocar essa informação no blockchain, o seu cliente vai ter essa informação também, mas a partir daí esse registro é imutável. Pensa que como se for, por isso que ele chama de ledger no blockchain, tá? O blockchain é como se fosse um livro de registro, onde todas as transações estão sendo armazenadas aqui, mas todo mundo tem esse mesmo livro de registro. É como se fosse um cartório mesmo. Então, aqui tem um livro de registro onde eu estou registrando tudo, e tudo que eu estou registrando nesse livro de registro, todo mundo tem uma cópia idêntica. E o blockchain garante que essa cópia seja idêntica para todo mundo. Mas aonde você está imputando isso é no seu software normal. Então, você imputa isso no seu software de gestão, seu RP, por exemplo, no SAP. O SAP manda isso para o blockchain, a partir de agora está todo mundo com esse mesmo registro na sua base imutável. Legal. Ok, obrigada. Alguma pergunta? Vamos, galera. Quem mais? Blockchain pode contribuir nas cadeias de suplementos para amenizar os impactos negativos causados na pandemia. Perfeito. Então, hoje existe uma corrida muito grande e a nossa solução foi até impulsionada por conta disso, porque vocês viram que as cadeias elas são fracas. Todo mundo percebeu isso, né? Falta de matéria-prima de qualquer coisa. Carros linha de produção estão sendo paradas por falta de matéria-prima. De vários setores. Vou comprar uma bike, na época eu precisava de comprar uma peça para uma bike, não tem peça. Por quê? Porque está faltando matéria-prima. Na verdade, o fornecedor não está entregando que eu remo também, né? Não tá te entregando isso aí porque ele não tem plástico para embalar. Então, assim, por que as empresas, as cadeias, elas tiveram um impacto muito grande com a pandemia, porque elas não são resilientes. A palavra blockchain resiliência, ela está muito conectada, né? Se essas redes têm uma inteligência global, se elas conseguem se comunicar de uma forma mais ágil, trocar informação de forma mais ágil, qualquer mudança que acontece na cadeia, por exemplo, uma pandemia, eles conseguem se reajustar mais rápido. Por que as empresas não conseguiram se reajustar e faltou coisas no mercado? Porque aqui começou a produzir muito, consumir muito, quer dizer, teve um pico grande, que caiu muito com a pandemia.
Aí todo mundo parou de produzir. Alguns produziram, continuaram produzindo sem saber que tinha caído a demanda. E aí ficou com excesso de estoque. De repente, a demanda aumentou muito, que o mercado voltou, enfim. E os caras que pararam a produção, eles não voltaram imediatamente. Até chegar essa informação nele, primeiro vai para o primeiro elo da cadeia, vai para o outro elo. Essa rede não está conectada, tá serial. E aí, nesse momento, esse efeito chicote aí acontece e, de repente, eles começam a tentar produzir, mas aqui já está consumindo muito mais que eles conseguem produzir e acabou-se tudo. Então, você ter essa rede conectada, não de forma sequencial, como o Geraldo falou, né? Não no formato de cadeia, mas em rede, onde eu consigo descentralizar essa produção, onde eu consigo reagir rapidamente à mudança, ajudaria muito a trabalhar efeitos negativos com a pandemia. Então, isso aí é algo que está sendo feito agora e as empresas estão correndo atrás. A verdade é que ninguém é resiliente. Todas as cadeias demonstraram ser fracas. Cadeias globais, principalmente. E aí a gente quer mudar isso. Pedro colocou alguma coisa aí também, Pedro Ari? O que foi, Pedro? Coloca para a gente outra vez. Acho que ele só contribuiu, né? Acho que ele só confirmou aí que a velocidade da informação faz toda a diferença, né? Não só a velocidade, mas ter informação rápida e informação real, a informação verdadeira, né? Então, você conseguir fazer com que a pessoa que está aqui lá no começo da cadeia, lá no final, produzindo matéria-prima, saber realmente que está produzindo de acordo com o que está sendo consumido aqui, ter isso sincronizado, isso é muito difícil. O EDI ele tem um trabalho para isso, mas o blockchain é que veio para mudar. Interessante, quando você coloca aí, realmente algumas coisas a gente comenta que a gente assusta muito, né? Saber que as empresas, ou a maioria das empresas, ainda estão utilizando Excel e e-mail, né? Como base de informação. Nossa, Sim. mãe do céu, e empresas grandes, né? Como você muito bem pontuou aí. Sim. Não se assustem, mas eu já vi casos de empresas que, no total, no ano, chegaram a perder 50 milhões de reais por informação errada no Excel, que foi trafegada. Entendi. Só uma questão, como você está envolvido muito nessa cadeia, você sabe até qual nível que geralmente no Brasil se acompanha uma rede de suprimentos? Primeiro, segundo, terceiro nível, alguma coisa assim? Você sabe até que nível Então, mais ou menos que se acompanha? Não, então, hoje a grande maioria é só Tier 1. Aí, às vezes, existem algumas organizações dentro da cadeia centralizadoras que passam a monitorar os outros tiers, mas hoje, quando você começa a baixar do tier 2 para diante, passa a ser muito manual no telefone, do tipo, cara, você não produziu isso para mim, cadê o pedido? Não chegou aqui, e tem muito telefone WhatsApp, é bem rudimentar. No Brasil, principalmente lá fora, eu não tenho muito conhecimento dos níveis para baixo, tá? Mas aqui no Brasil ainda é muito rudimentar. Tirando o único setor que não é assim, tá? O único setor que não é assim são os setores regulamentados, principalmente defesa, tá? Então, assim, mesmo setores que existem produtos safety critical, né, como automotivo e tudo mais, ainda assim, você vai fazer um recall, por exemplo, vamos fazer um recall, teve um problema no carro, para achar rastreabilidade, aonde foi esse problema em tiers menores, é tudo presencialmente lá, abrir um livro de papel, um documento, e olhando lá onde que registrou algum tipo de validação e verificação. Então, tem muitas coisas que são registradas em papel ainda. Nem Excel muito rudimentar mesmo, né? Muito rudimentar mesmo. Aí, defesa que não, né? Defesa, área militar aí, vai construir um avião, vai construir um míssil, vai construir um tanque aqui no Brasil, aí é obrigatório aí ter um controle maior, né? Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Alguma contribuição aí, galera? Gente, a hora é agora. Não é todo dia que a gente acha fogo na nossa vida aí, não, tá? Podem perguntar, pessoal. Não existe pergunta boba, tá, gente? Eu acho que toda pergunta é válida e eu acho que qualquer tipo de conhecimento que vocês conseguirem adquirir hoje e daqui para frente nesse assunto
vai ser um grande diferencial na vida de vocês, tá? O que a gente está falando aqui é o novo mercado, é, é o mercado que vocês vão enfrentar daqui para frente no mercado de trabalho e oportunidades vão surgir para quem está ligado, conectado e consegue falar essa língua aí que eu estou falando. Hugo, É, eu acho que a pandemia foi uma grande lição, né? Porque não só o Brasil, a gente sabe que o Brasil é muito atrasado em muita coisa, mas assim, o mundo inteiro foi muito atingido, né? Nessa área comercial. Tanto é que você viu a crise para a gente conseguir produtos de necessidade básica, que é máscara descartável, a gente dependia de lá de fora, como a maioria do mundo dependia, né? Então, assim, eu acho que a pandemia, eu sou muito otimista, eu sempre falo isso com os professores, eu sou muito otimista. Eu acho que a pandemia, ninguém esperava uma pandemia nesse patamar, né? Igual houve em outras pandemias, ninguém espera uma catástrofe dessa, né? Mas eu acho que serviu muito de lição, sabe, para principalmente o nosso país em relação a conhecimento tecnológico. Eu acho que mesmo com toda a crise que está o governo aí, eu acredito que no futuro próximo eles vão estar pensando mais nisso, porque vão surgir outras doenças, vão surgir outras crises, né? Que isso aí é natural de acontecer. Mas eu acho que mesmo com toda essa tecnologia do blockchain, né, todos esses softwares de dados aí, não era esperado o que aconteceu. Por isso que o mundo passou por isso, entendeu? Eu acredito que a partir de agora eles possam se preparar mais. Perfeito. Eu acho que assim, não podem, como já estão fazendo, tá? Eu acho que vale a pena, esse é um outro assunto que vale a pena vocês ficarem ligados, que muitos processos e modelos de negócio estão sendo readaptados por conta disso. Então, não é só tecnologia, você falou bem, você falou certo, tá? Blockchain, ele não serve para nada se você não conseguir se redesenhar utilizando essa tecnologia, tá? Então, o blockchain ele veio para habilitar novas formas de se trabalhar, se comunicar, se colaborar entre as empresas, entre as organizações. Mas os processos têm que mudar, e isso está mudando, tá, Ilane? Se você dá uma pesquisada aí sobre resiliência, sobre supply chain global e tudo mais, as empresas que dependiam, que você falou aí, dependia de coisas básicas, como álcool, entre outras coisas, que tudo vinha de fora, elas começaram a repensar, poxa, será que eu posso deixar toda a minha cadeia dependendo de uma matéria-prima que só tem lá na China, ou de um fornecedor que só tem lá na Ásia, ou eu tenho que começar a contar, incentivar distribuidores locais. Eu preciso ter uma parte geolocalizada para garantir que uma outra pandemia, ou qualquer outra guerra, ou qualquer outra coisa que pode surgir a nível global, eu continuo produzindo, continuo operando no meu local. Então, essa onda que teve da globalização, de mandar tudo para a China, que é o que era o padrão hoje, né? O padrão hoje vamos abrir uma fábrica, vamos abrir na China, ou qualquer lugar parecido com a China. Então, assim, essa onda, ela está sendo repensada e ela já está sendo mudada. Várias empresas determinaram, a partir de agora, apesar de ser mais caro incentivar o mercado local, apesar de ser mais caro tentar fazer com que eu tenha fornecedores locais com a mesma qualidade, velocidade e preço da China, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque vai sair mais barato do que ficar sem a matéria-prima ou sem o produto acabado e tudo mais. Então, não é só tecnologia, envolve também processos, envolve metodologia, envolve políticas organizacionais nacionais e internacionais. Você está certo nesse ponto aí. Mas vale a pena já estudar isso aí também. É um processo, né? Eu tenho lido alguma coisa sobre isso também, porque, como a Elaine colocou, essa pandemia acabou escancarando, né, de fato, toda a dependência do mundo em relação principalmente à China mesmo, né? Então, alguns países, como o próprio Japão, como o próprio Estados Unidos, eles estão criando políticas, incentivar as empresas a voltarem a produzir no seu próprio país. Então, é uma questão de desglobalização, me parece que a palavra é essa.
retrair um pouco todo esse processo de globalização. E é um processo, eu não sei até que ponto vão conseguir isso, vamos dizer assim, tão rápido, porque não é um processo simples. Né? Há quantos anos esse processo ele vem crescendo? Voltar a isso não vai ser... Tudo bem, nós temos a tecnologia hoje que nos ajuda, né, muito nesse processo. Tá? Mas eu não acredito que isso aí vai acontecer da noite para o dia. Vai ser um processo que precisa ser muito bem planejado, muito bem construído, né? E vai, com certeza absoluta, vai demorar um tempo. Né? Com certeza, isso aí é fato.